Sabe, as decisões do Supremo Tribunal Federal podem parecer algo muito distante, lá de Brasília, mas a verdade é que elas respondem a perguntas que afetam diretamente carreiras, direitos e, no fim das contas, o futuro do Brasil. E é isso que a gente vai fazer aqui: decifrar o informativo 1194 e entender como a Corte está moldando a nossa realidade. Para a gente organizar o pensamento, separei os 9 julgamentos mais importantes em 3 grandes temas. Primeiro, a gente fala de cidadão, concurso e carreira. Depois, a gente mergulha em trabalho, tecnologia e justiça. E para fechar, vamos entender as decisões sobre poderes, contas e autonomia. Vamos lá? Então, começando por essa relação que todo mundo tem ou pode vir a ter com o Estado. Seja prestando um concurso, seja na estrutura da carreira pública. O STF teve muito a dizer sobre isso. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão para qualquer concurseiro, não é? Aquele medo de passar dentro das vagas e, mesmo assim, não ser chamado. Foi exatamente isso que o STF respondeu no recurso extraordinário 1316-010. E olha, a resposta tem nuances. Bom, a regra geral todo mundo conhece. Passou dentro do número de vagas, você tem o chamado direito subjetivo à nomeação. A vaga é sua. Ponto. Mas o STF confirmou que esse direito não é 100% absoluto. Existem situações super excepcionais, bem raras mesmo, em que a administração pública pode não nomear. Por exemplo, se o cargo simplesmente deixar de existir, for extinto. Ou se o governo estourar o limite de gastos com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora presta atenção, porque aqui está o pulo do gato. O detalhe que muda tudo. Para essa exceção valer, seja a extinção do cargo ou o problema fiscal, ela tem que acontecer antes do concurso expirar. Se o prazo de validade acabar e a pessoa não foi nomeada, o governo não pode vir com uma desculpa depois. Ou seja, o timing é absolutamente tudo nessa história. Isso tudo foi amarrado numa tese com repercussão geral. O que isso significa na prática? Que essa regra agora vale para todos os concursos e todos os tribunais do país. O direito à nomeação pode sim ser relativizado, mas só com justificativas muito claras e dentro do prazo. No fim, isso traz mais previsibilidade para todo mundo, tanto para o governo quanto para os candidatos. Mudando um pouquinho o foco, mas ainda em serviço público, vamos falar de nepotismo. O STF analisou um caso interessante. Um servidor concursado, de carreira, pode assumir um cargo de confiança mesmo sendo parente de um juiz? A resposta foi pode, mas claro, com 2 condições bem rígidas. Não pode haver subordinação entre eles e a qualificação técnica do servidor para aquele cargo tem que ser indiscutível. É uma tentativa de equilibrar a luta contra o favoritismo com a valorização de quem já está no Estado por mérito. E para a gente fechar esse primeiro bloco, uma decisão sobre educação. O STF derrubou uma lei lá de Sergipe que pedia diploma de nível superior para professores da educação infantil. O problema? A lei federal, a LDB, não faz essa exigência. A decisão reforça um ponto fundamental. Quem dá as cartas nas regras gerais de educação no Brasil é a União. Isso garante um padrão mínimo nacional e evita que cada estado crie suas próprias barreiras para a carreira de professor. Ok, vamos em frente. Agora é o nosso segundo grande tema. A gente vai ver como o Supremo está lidando com o futuro do trabalho, com a tecnologia batendo na porta e, claro, com as regras do jogo dentro da justiça. Antes da gente entrar no próximo caso, a gente precisa entender um conceito que parece complicado, mas não é. Mora legislativa. Traduzindo do juridiquês, é basicamente quando o Congresso Nacional demora tanto para fazer uma lei que essa demora se torna inconstitucional. É o legislativo sentando em cima de um dever que a Constituição deu a ele. E por que esse conceito foi tão importante? Olha só essa linha do tempo. A Constituição de 1988 já dizia que o trabalhador precisa ser protegido contra os efeitos da automação. Pois é, já se passaram mais de 30 anos e nada de lei. Por isso o STF bateu o martelo, declarou que o Congresso está sim em mora legislativa e deu um ultimato. Eles têm 24 meses para criar essa lei. A bola agora está com eles. Essa aqui é uma pergunta que tira o sono de muito advogado e de muito empresário. Imagina a cena. Uma empresa de um grupo é condenada a pagar uma dívida trabalhista, mas não paga. O trabalhador pode simplesmente ir lá e cobrar de outra empresa do mesmo grupo, mesmo que ela não tenha nada a ver com o processo inicial? A resposta do STF aqui mudou o jogo. A nova regra geral é não pode. A cobrança e execução só pode ir para cima da empresa que estava no processo desde o começo. Para poder cobrar de outra empresa do grupo, tem que ser um caso muito específico, como fraude ou sucessão empresarial, e mesmo assim precisa de um procedimento próprio para incluí-la no processo. E a tese firmada, que agora também vale para o Brasil todo, deixa isso preto no branco. Acabou aquela história de incluir uma empresa do grupo só lá no final, na hora de pagar a conta. Isso dá muito mais segurança jurídica e força o trabalhador a mirar em todos os responsáveis desde o início da ação.
Para fechar esse bloco, uma decisão, no mínimo curiosa. O STF decidiu que uma regra criada por medida provisória lá em 2001 e que nunca, jamais foi votada para virar lei, continua valendo. É o tal filtro da transcendência, que basicamente seleciona quais recursos são importantes o suficiente para serem julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Ué, mas como assim validar uma norma provisória que já tem mais de 20 anos? A justificativa da corte foi puro pragmatismo. Imagina o caos que seria anular essa regra agora, depois de 2 décadas e milhares de decisões baseadas nela. O Supremo preferiu manter a estabilidade, mas deu um puxão de orelha no Congresso, pedindo para eles finalmente regulamentarem o assunto de forma definitiva. É um caso clássico de equilibrar o ideal da lei com a realidade que se construiu ao longo do tempo. Muito bem, chegamos à nossa última parte. Agora, a gente vai dar um passo atrás e olhar para a máquina do Estado funcionando. Vamos falar do equilíbrio delicado entre os poderes, da importância do dinheiro público e da autonomia de algumas instituições. Esse passo a passo aqui mostra, na prática, uma regra de ouro da responsabilidade fiscal. Aconteceu lá em Minas Gerais. O governo mandou um projeto de lei e os deputados resolveram colocar umas emendas que aumentavam os gastos. O problema fatal, eles fizeram isso sem mostrar de onde viria o dinheiro, sem o tal estudo de impacto orçamentário. O resultado, claro, foi o STF dizer: isso não pode, é inconstitucional. E a tese que ficou dessa decisão é um recado bem alto e claro para todos os legisladores do país. A caneta do parlamentar não é um cheque em branco. Toda e qualquer proposta que crie uma nova despesa precisa obrigatoriamente vir com a conta junto. Precisa mostrar o impacto que ela vai ter no orçamento. E para fechar, 2 decisões sobre a Defensoria Pública que mostram bem essa busca por equilíbrio. De um lado, no caso do Ceará, o STF disse que a Defensoria, mesmo sendo autônoma, tem que respeitar o teto de gastos do Estado. A autonomia não a coloca acima das regras fiscais. Mas, de outro lado, a Corte garantiu que o chefe da Defensoria da União tem sim o poder de ir à Justiça para defender a própria instituição, reforçando sua autonomia para atuar. Então, qual é a moral da história sobre autonomia? É que ela é essencial, é protegida, mas não é um passe livre. Ela tem que conviver com a realidade das contas públicas, com as regras do jogo orçamentário que valem para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, a instituição tem que ter força para se defender e garantir seu funcionamento. Resumindo a nossa conversa, então, o que a gente viu foi um STF atuando em 3 frentes principais. Primeiro, definindo melhor os direitos de quem quer entrar no serviço público. Segundo, tentando adaptar as leis do trabalho para um novo mundo tecnológico e mais seguro juridicamente. E terceiro, reforçando sempre a necessidade de equilíbrio entre os poderes e a responsabilidade com o dinheiro público. Se a gente olhar para todas essas decisões em conjunto, o que aparece é a imagem de um Supremo Tribunal atuando como um grande mediador. Um árbitro tentando harmonizar, de um lado, os direitos das pessoas, do outro, as transformações da tecnologia e, no meio de tudo isso, a dura realidade das contas do Estado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? O Judiciário está dando prazo para o Legislativo, redesenhando regras de processo, impondo limites fiscais. A grande questão que fica é: até onde vai esse poder? Qual é o limite para que o Judiciário consiga garantir direitos essenciais sem, no processo, acabar engessando o próprio funcionamento do Estado? Uma pergunta que, com certeza, vai continuar no centro do debate da nossa democracia.